Deixa ser isto. Doutor Rato, Meus compatriotas, antes de começar o meu discurso, quero desejar-vos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, consoante o local onde se encontram. Meu povo angolano, em nome do Movimento União Nacional e do seu chanceler e líder, Dr. Carlos Manuel Sarney M. Ponda, tenho hoje a honra e a legitimidade de me endereçar à nossa nação, especialmente ao povo nobre e sofredor e à comunidade internacional. Mas antes de usar a palavra perante a nação e o mundo, gostaria que todos os políticos pedissem perdão ao povo angolano pela frustração e calamidade sofridas, especialmente agora que acaba de se pavimentar o caminho para 47 anos de ditadura ao estilo comunista. As eleições de 2017 tornam-se um marco histórico para Angola, porque estas não foram realizadas num clima de guerra nem num espírito de desconfiança. Ficarão para a história e serão lembradas como as mais cruéis de África, graças a um partido que se despediu do seu ditador, planejando tudo a seu favor, e de uma oposição que recebeu do povo a total confiança, jamais vista na história de Angola, no escrutínio de Angola, perdão. Mas, infelizmente, mesmo com o sofrimento que o povo vive, sem saúde adequada, sem expectativas de futuro, sem água potável, sem luz elétrica, um país com 20 milhões de pobres, nada mudou e milagrosamente voltou a ganhar a ditadura. Estas eleições serão lembradas como especiais, mais para cima, porque mesmo com todas estas calamidades, o povo votou no MPLA e a oposição, como sempre, assistiu à derrota e estão prontos a tomar posse no Parlamento. Por isso, neste momento, é-me difícil pronunciar a palavra fraude, por 3 motivos. Primeiro, é-nos difícil falar de fraude porque o mundo já sabia do desfecho deste processo, razão pela qual seus membros e dirigentes usaram as redes sociais para alertarem o povo angolano que nada seria diferente. Nós tínhamos feito um estudo minucioso e um levantamento perfeito sobre o que é o MPLA e como o derrotar. Sabíamos que as eleições terminariam com o mesmo vencedor de sempre e, com fraude ou não, infelizmente o povo foi enganado mais uma vez. Hoje, tudo o que dizíamos aconteceu. Segundo, é-nos difícil falar de fraude quando os que sofreram a mesma fraude acabaram por ceder. A palavra fraude foi ouvida durante uma semana seguida após as eleições e depois pediu-se calma ao povo. No fim, comungou-se com a fraude. Temos o historial da política angolana, sabemos como age a ditadura, sabemos como a oposição se prepara para as eleições. Pelo exposto, a oposição não teve o direito de falar em fraude. E isto retira-nos igualmente o direito de falar em fraude. Porque todo este cenário, depois de se repetir pela 4ª vez, tornou-se normal. Uns consagram-se vencedores, os outros choram uns dias e acabam todos a festejar e a partilhar as regalias. O povo esse continua no eterno sofrimento. Isto não é a fraude, mas sim cumplicidade contra o povo. Terceiro, este é o ponto mais épico nestas eleições. Foi a vontade do povo pôr fim à ditadura, mas infelizmente as eleições são um processo duro que não se ganha da noite para o dia, principalmente quando se cometem os mesmos erros, usando as mesmas práticas, as mesmas pessoas, perante a mesma ditadura, que nunca cairá por meio de eleições.
O mundo avisou, mas o povo estava sedento de mudança. Todos sabiam o quanto o MPLA é capaz de fazer para se perpetuar no poder, e estes nunca prometeram eleições justas. Todos que participaram neste processo foram simplesmente cúmplices para legitimar as artimanhas e o desejo do MPLA. O MUN já há muito tempo vem expressando a sua ideia de que o MPLA deve desaparecer. Não só pelas últimas eleições fraudulentas e usurpação das leis que eles mesmos estabeleceram, mas sim pela fracassada trajetória e incapacidade de governar e desenvolver o país desde que ocupou a nossa pátria através das forças de armas em 1975. O Movimento União Nacional quer agradecer a vossa vontade e prova de fé. Infelizmente, chegou-se à conclusão de que só a vontade em si não basta. É preciso juntar a vontade do povo a uma organização que esteja ao seu lado e que deve ter uma leitura perfeita, ter presente uma liderança com um historial de vencedor e com vontade de vencer. A filosofia da conquista não se reflete na grandeza de um exército, mas sim na concepção da leitura dos acontecimentos e planos de ação. Os graves erros notados por nós foi a atenção dada a José Eduardo dos Santos e o esquecimento do MPLA. Enquanto o povo, alimentado pela oposição, colocava as energias no ditador que dirigia o país há 38 anos, esquecia-se de que havia o MPLA que dirigia o país há 42 anos e que não deveria ser o José Eduardo dos Santos o grande foco do povo, mas sim o MPLA, porque este sim é a máquina manipuladora. O líder do Movimento União Nacional avisou várias ocasiões que o mesmo já tinha acontecido em 1979, quando morre Agostinho Neto. O MPLA depressa o substituiu por um outro membro e a situação do país piorou. Durante estes 15 anos de dita paz, ninguém se devia concentrar no presidente do MPLA, mas sim no seu partido. Hoje, acaba por se repetir o mesmo que Angola viveu em 1979, sai José Eduardo dos Santos, entra João Lourenço. E nós perguntamos, quem chamará João Lourenço de ditador? Ninguém. Merece o nome de ditador? Não. Enquanto este se vai tentando impor dentro do MPLA e criar o culto da personalidade, será visto como um presidente normal. Mas o MPLA estará a caminho de governar 47 anos. Hoje, cada um de nós deveria perguntar-se com quem nos devemos preocupar, se com os candidatos do MPLA ou com o MPLA como fábrica de ditadores. Foi de lamentar ver e ouvir dirigentes de alto nível a prometerem ganhar as eleições caso José Eduardo dos Santos não participasse. Isto mostrou mais uma vez que ninguém considera o MPLA como nós o consideramos. Quanto mais minimizamos o nosso inimigo, mais força ele terá para nos derrotar. 1992, 2008, 2012 e agora 2017. Os mesmos erros, acreditando estar numa democracia, esquecendo-se de quem é verdadeiramente o MPLA. Só os distraídos acham que vivemos num Estado democrático e só os interessados no poder económico e regalias acreditam que devem negociar com o MPLA, mesmo sabendo que causarão danos colaterais a nível político com as recentes eleições. Eis a altura ideal para o povo aceitar algo de novo, uma nova tática e uma nova política. Este momento é tão crucial para Angola que o povo nem deve preocupar-se como é que o MPLA será derrotado, mas sim abraçar todas as soluções que lhe sejam apresentadas, porque nós estudamos minuciosamente o MPLA e descobrimos o ponto fraco do mesmo. Pedimos ao povo que escute o apelo do sagrado do Movimento União Nacional. Não procurem a solução onde ela não existe. O MUN demonstrou ao longo deste tempo a perfeita leitura política e foi tomando as decisões em prol do povo. Temos dentro do território alguns dirigentes que a partir de lá vão sair em silêncio e vão tomar voz. Já não nos importa se o regime os vai prender, porque só podem prender 10, mas se forem 100, 1000 ou mais, o MPLA será capaz de o fazer. Pedimos ao povo
que a partir de agora apoiem os dirigentes do MUN dentro de Angola e a ação será concretizada. Hoje inicia-se o fim do império do MPLA. Jamais digam que o MUN é uma organização que está fora do país e que não vive o problema do povo, pois temos quadros dentro de Angola a viverem lado a lado com o povo. A única diferença é que o MUN jamais será legalizado pelo Tribunal Constitucional, porque acreditamos que é preciso uma força política que esteja fora do controle do MPLA, uma organização política que não deva curvar-se perante as leis da ditadura, porque estas leis são estabelecidas e votadas pela Assembleia, denominada pela ditadura de forma irregular. Por isso, o povo que não peça ao mundo para se legalizar em Angola, mas antes, juntem-se a nós para acabarmos com a falsa legalidade do MPLA. Com a decisão dos partidos derrotados de tomar assento no Parlamento, acreditamos que o povo finalmente entendeu que já não tem quem os defenda. E é aqui que vos convidamos a experimentar algo novo, sério e organizado. O MPLA deve partir. Aos partidos da oposição, quero dizer que o Movimento União Nacional tem acompanhado todos os vossos esforços e vontade de luta contra a ditadura. Infelizmente não é fácil, nós reconhecemos isso. Agradecemos profundamente à FNLA pela sua história heroica e deturpada pelo MPLA, mas que reconhecemos como sendo o grande movimento que procurou caminhos para a independência, assim como a UNITA, pela sua batalha e desejo de ver uma Angola diferente, mesmo nos momentos mais difíceis da sua história. Soube resistir contra todas as dificuldades, como aconteceu recentemente com a morte do seu fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, um líder incontestável de quem lamentamos a sua morte. Do mesmo modo, agradecemos à Casa CE por ter tentado dar outra cor ao cenário político angolano, ao PRS pela tenacidade e persistência, conseguindo até hoje resistir a todas as barreiras da ditadura, ultrapassando no pleito eleitoral um dos maiores históricos partidos da Revolução Angolana, a FNLA. Sem esquecermos a APN, que misteriosamente conseguiu legalizar-se pelo Tribunal do MPLA. Queremos lembrar-vos que todos temos um inimigo em comum chamado MPLA, que vos considerou de malandros por defenderem um direito comum e diferente do deles. É um inimigo que muitos de vós consideram fácil de derrotar, baseando-se no sofrimento que o povo vive. Uma leitura tipicamente popular, e por essa razão, cada um de vós tentou solitariamente enfrentar a ditadura e derrubá-la. Infelizmente, só ajudaram a legitimar o seu plano de troca de seus líderes e pavimentar cada vez mais a sua longevidade no poder, em nome da inexistente democracia. Hoje, a caminho de 47 anos, vocês acabaram por forçar mais o sofrimento do povo, mesmo não sendo a vossa intenção. Neste momento, o Movimento União Nacional pede a todos que se juntem à revolução encabeçada pelo MUN, porque unidos seremos muito mais fortes. As eleições do dia 23 de agosto acabaram de demonstrar que, enquanto existir o MPLA, nenhum partido da oposição em Angola ganhará as eleições, porque todos partem de uma debilidade perante as leis criadas pelo governo. Todos vós deveis apoiar o MUN, porque só depois do MUN vencer o MPLA é que cada um poderá ter a chance de governar Angola. Enquanto isso não acontecer, em momento nenhum dirigirão o país. Acreditamos que estão a viver o momento político mais perturbador de sempre. As vossas promessas ao povo de tomarem medidas drásticas em caso de falta e, no final, terem decidido algo diferente, vai prejudicar a vossa caminhada política. As vossas promessas caíram em saco roto e o povo perdeu a confiança em vós. A decisão de tomada de posse no Parlamento é uma lástima, porque neste momento, só o facto de ter aceitado tomar posse mostra que a situação será igual à de 2012. A ditadura, com a maioria no Parlamento, e a oposição não tem nem nunca terá chance de mudar nada. E este tipo de promessas não deveriam jamais ser dadas ao povo, porque já tinham prometido
que este ano o MPLA perderia as eleições, e não aconteceu, porque se esqueceram ou simplesmente ignoraram as artimanhas do MPLA e do seu eterno aliado, que responde pelo nome fraude e manipulação. Infelizmente, todas estas promessas vãs tornam mais difícil a situação do povo. O MUN lamenta profundamente as promessas de Isaías Samacuva, presidente da UNITA, ao prometer mais uma vez lutar no Parlamento. Nós perguntamos, que tipo de luta? Com quantos deputados? Porque esta luta não foi feita antes. O que faltou à UNITA e aos demais partidos da oposição ganharem a luta no Parlamento antes das eleições? O tempo mostrou que todos os deputados da oposição não conseguem mudar nada no Parlamento, devido à famosa maioria forjada do MPLA, que lá está para conseguir os seus objetivos. Por estas razões e muitas outras que já não necessitamos lembrar aqui, o Movimento União Nacional acaba de enviar os protocolos diplomáticos a todos os partidos da oposição, onde tudo está esclarecido. Todos os deputados da oposição juntos não terão o poder de mudar uma só vírgula em tudo o que está feito no Parlamento. A vossa entrada no Parlamento é simplesmente uma questão financeira e de regalias. Lamentamos a forma de como mudaram o discurso, procurando frases lógicas para defenderem o retorno dos deputados ao Parlamento, depois de uma vergonhosa fraude onde o povo se mostrou solidário com a oposição. Isto é a continuidade do que se viveu em 1992 e 2012 e abre o caminho para voltar a acontecer em 2022. Por isso, seria melhor que algo diferente fosse feito agora. Negar a tomada de posse no Parlamento, chamar a atenção do mundo inteiro, chocar a opinião internacional. A oposição deveria permanecer junto ao povo e aí sim seria a primeira mudança para as próximas eleições. O mundo só ouve quando há grande choque e grande boicote. A vossa aceitação acaba por mostrar ao mundo que Angola é uma democracia e que tudo correu pelo melhor. Mas se pelo contrário tivessem negado os assentos no Parlamento, iriam despertar no mundo inteiro e aí sim seria um passo para se prepararem as próximas eleições. O MPLA nunca partilhou o poder desde 1975, salvo com o governo. Estando no Parlamento ou não, nada mudará. Em nome do Movimento União Nacional e do seu líder, o chanceler Dr. Carlos Manuel Sarney M. Ponda, quero declarar à opinião nacional e internacional e ao novo povo em busca de liberdade que, a partir de hoje, o mundo toma a liderança revolucionária para a saída do MPLA do poder. Pedimos ao MPLA de forma amigável, caso assim acharem conveniente, mas como sabemos que são teimosos, recorrerão à força das armas, como sempre. E nós, como baluarte do povo, iremos em defesa da nossa pátria e do nosso povo e jamais o negociaremos. O caminho de 47 anos não será realizado. O processo do próximo governo de transição será publicado depois do pronunciamento dos partidos políticos da oposição em Luanda, sobre o protocolo Fim do Império que lhes foi enviado. Meu povo, agora a questão já não é a que partido pertences, mas sim que a pátria deve ser resgatada das mãos de malfeitores que governam 42 anos de forma arcaica. Os destinos de um povo novo e, infelizmente, por ambição política de muitos, o MPLA acaba de estender a caminhada para 47 anos. Agora, a questão em jogo é Angola, a quem todos nós pertencemos. Vamos fazer a revolução para que amanhã os da UNITA, FNLA, Casa CE, PRS, APN, PDP, ANA, possam ter a chance de governar Angola. Mas para tal, é preciso o Movimento União Nacional. O MPLA quer dizer que tiveram tempo suficiente para entender a mensagem dos tempos. No entanto, queremos agradecer-vos por terem salvo a UNITA no Luena e pela amnistia. Agradecemos também o tempo que estão a governar. Mostraram o suficiente de vós. O bom e o mau. Entendemos que, por um lado, atravessaram momentos penosos, mas foi por vossa culpa quando escolheram o lado errado da história e abraçaram o comunismo que destruiu o nosso país.
A vossa ganância e orgulho de não quererem partilhar o poder faz com que todos os erros recaiam sobre os vossos ombros. Devem chegar ao fim. Vocês sabem muito bem que é inaceitável que um país seja governado por 47 anos por um só partido. Mas, se insistem, é porque querem acabar como os outros acabaram. E o Movimento União Nacional, como baluarte do povo, tudo fará para que antes de atingirem os 47 anos, o nosso povo seja livre. E garantimos que não vão pintar de nós o manto bélico, nem inimigos da paz, nem de terroristas, como fizeram com a UNITA, pois os tempos mudaram. Nós somos o baluarte do povo. A nossa defesa não é para os americanos, nem russos, muito menos chineses, mas sim com o digno povo de Angola. Hoje, à volta do mundo, todos com quem estamos em contacto na procura de apoios, os nossos amigos e irmãos africanos, os europeus, o continente americano e a América Latina, sabem que tudo o que previmos aconteceu, desde a vitória do MPLA sobre a oposição e o regresso da oposição ao Parlamento. O MUN aceitou o conselho de muitos para aguardar os resultados destas eleições e nós aceitámos, mesmo sabendo que nada mudaria, como tudo está provado. Queremos hoje deixar claro que o tempo chegou. O nosso povo já não deve viver à sombra de 47 anos de ditadura. Chegou a hora. O mundo jamais recuará. O nosso povo tem de ser libertado, por isso apelamos aos nossos amigos africanos, europeus e americanos, Médio Oriente, que voltem a dialogar com o nosso chanceler e líder do partido, Dr. Carlos Manuel Sarney Mponda, e com a direção do partido sob a sua orientação. O tempo urge. Queremos agradecer ao nosso povo angolano que soube esperar este momento e garantir-vos que desta vez não olhem para os partidos, mas sim pela pátria que nos une e que todos defendemos. Reconhecemos que o MPLA nunca sairá por via eleitoral, mas por pressão generalizada e revolução total declarada, que demonstrará o descontentamento e o braço de ferro de um povo marginalizado através de uma plataforma organizada chamada MUN. Daqui a algumas semanas, a oposição vai voltar ao Parlamento e nada vai mudar. As gargalhadas do MPLA aumentarão de tom, zombando de todos porque o angolano passou a ser a bola de trapos para a sua cobertura. E continuarão a desfalcar cada vez mais o erário público com maior agressividade. Por isso, o povo deve ter a determinação de mudar o destino do país, onde todos devemos nos rever e dizer: valeu a pena a luta e a paciência. O espírito patriótico deve falar mais alto que as ambições pessoais, como nos habituaram a assistir até aqui. Mas a dignidade deve estar acima de tudo. A nossa decisão não é uma influência dos resultados das últimas eleições, mas sim de todas as eleições realizadas em Angola, onde chegámos à conclusão de que algo maior e sério, sem ambição financeira, regalias familiares, mas sim em defesa da pátria e em busca de um Estado justo, com todas as condições necessárias para ser considerado a nível internacional. Lançamos o apelo a todos. Prometemos que o MUN tomará a decisão de uma revolução consciente e responsável para a inclusão e envolvência de todos, numa Angola que julgamos inclusiva e participativa. Antes de terminar, quero comunicar-vos que no próximo sábado estará aqui presente um alto dirigente do MUN para explicar ao povo a primeira ação que deverá ser feita em Angola já a partir do próximo mês. Viva o MUN, viva a Revolução, viva a União Nacional e viva o chanceler líder do partido, Dr. Carlos Manuel Sarney Mponda. Obrigado. Que Deus vos abençoe e abençoe a nossa querida pátria.